meus amores, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jessie e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E gente, no vídeo de hoje trouxe pra vocês mais um caso assustador, mais um caso de espíritos, né? Do jeito que vocês gostam. Eu semana passada iniciei pra vocês aí esse quadro, essa proposta, né? E vocês falaram que querem que eu traga mais vídeos. Então muito obrigada, gente, ó. E vamos continuar dizendo aí se vocês querem que eu traga mais histórias, porque só assim, né, eu tenho certeza que dá pra trazer, que vocês curtem. Aquela coisa também, né? Migli que é Migli, já deixa o like antes mesmo de começar o vídeo. Também se você é novo ou nova, aproveita, se inscreve aí no canal que é de graça, pra eu estar trazendo novas histórias aqui pro canal. Combinado, gente? Agora sim, bora pro vídeo. E, gente, não é de hoje que estamos vendo que Hollywood adora abordar o tema de bonecos assombrados, bonecos assim, que tentam, né, tirar a nossa vida nos filmes. Temos aí Annabelle, temos aí Chuck, que é um dos mais antigos, e agora nós temos o filme da Megan, que é uma nova boneca, uma boneca robótica, né, que também é meio assombrada, meio maluca, né, que a gente não entende muito bem o que acontece. Só que essas histórias todas, elas vêm lá de trás, né, gente? Essas histórias, elas vêm de um passado onde se acreditava que bonecos podiam aprisionar almas e espíritos. Então, com isso, eu vim trazer pra vocês hoje a história do boneco, né? O boneco Robert, que seria nada mais, nada menos que a inspiração pra fazer aí o filme do boneco Chuck, né? Então, eu decidi trazer pra vocês, pra pegar também um pouco desse momento aí que saiu o filme da Megan nos cinemas. Então, bora começar, porque a história é bem legal e eu acho que vocês aí de casa vão gostar. Bom, gente, por volta de 1900, um menino chamado Robert Eugene Otto, né, gente? Ele e sua família, uma família que já tinha um pouco de dinheiro, tinha uma casa bem grande, né? Eles tinham muitos empregados. Esse menino, o Robert, acabou ganhando de presente um boneco vindo diretamente da Alemanha, um boneco importado, e um boneco que era tipo um boneco realista, um boneco que seria pra simular pra criança um amigo, né? Esse boneco teria aí por volta de 1,20 m de altura, um boneco bem grande, assim como o Chuck é. E ele faria aí tudo que uma criança faria, digamos assim, pra acompanhar o seu filho. O Eugene adorou tanto o boneco, gente, que ele batizou o boneco com o nome de Robert, que era o nome dele, né? Ele batizou o nome do boneco como Robert e ficou super animado, brincava com o boneco pra cima e pra baixo. Começou a vestir o boneco Robert com as suas próprias roupas, né? O que se transformava o boneco um pouco bizarro. O boneco, pra vocês terem uma ideia, era um boneco de pano, tinha olhos de botões, né? Isso já lembra a gente a Coraline aí um pouquinho, mas tinha olhos de botões e era pra, na época, né, era pra ser como um boneco realista, né, gente? Lembrando que é uma história bem antiga, então era o realismo pra época. A família era conhecida, né, na volta, por cuidar mal e tratar mal os empregados da casa. Eles eram muito famosos por não tratar muito bem, né? A gente sabe que antigamente empregados nem sempre eram tratados corretamente, né? Existindo aí diversas coisas que nem dá pra citar no vídeo, senão a gente perde a monetização. Porém, então tinha uma dessas empregadas que estava bem insatisfeita com os chefes, né, com os pais do Robert, e acabou supostamente pegando o boneco pra fazer ali uma magia negra, fazer alguma coisa, acredita-se que tenha sido voodoo, né, pra trazer alguma energia, alguma coisa pra dentro do boneco do menino. Com isso, né, o menino cada vez mais apegado ao seu boneco, ele deu, pra vocês terem uma ideia, um lugar à mesa pro Robert se sentar. Então quando ele ia comer, o Robert ia junto. A família não viu nada de mal em o Robert brincar com o boneco, né, gente? O Eugene, né, brincar com o boneco Robert, porque eles achavam que era saudável, ele não tinha muitos amigos e era interessante. Porém, começou coisas a acontecer de maneira um pouco estranha lá na casa. Os pais começaram a observar que o menino, quando brincava no seu quarto com o boneco, gente, que eles escutavam como se tivesse duas vozes dentro do quarto, conversando, como se ele estivesse mesmo falando com outra pessoa. Era uma voz de tom diferente, uma voz que era até uma voz como se fosse um adulto, assim, sabe? Não era uma voz muito infantil, lembrando que o menino era uma criança ainda, né? E todas as vezes que eles abriram a porta, abriam a porta, o Robert tava sozinho brincando com o boneco, não tinha ninguém lá com ele. Isso era bastante assustador, porém eles imaginavam que o menino ficava brincando de fazer vozes assim dentro do quarto, né? Achavam que o menino tava criando um personagem pro boneco dele. Isso acontecia demais, até que uma das noites eles escutaram uns barulhos meio estranhos dentro do quarto, como se tivesse alguma coisa quebrando lá dentro, e eles foram lá investigar
investigar pra ver se era um ladrão, o que era que tava lá dentro do quarto do menino. E chegando lá, se depararam com os brinquedos do Robert, criança, né, com o Eugene. Os brinquedos dele quebrados, dilacerados, tudo no chão, assim, maior bagunça. E eles, é claro, como bons pais, foram lá e falaram: nossa, você não pode quebrar seus brinquedos assim, Robert. Eles custam caro, né, esses brinquedos que a gente deu com tanto carinho pra você. E o menino, de forma mais inocente possível, respondia: eu não quebrei nada, quem quebrou foi o Robert, o brinquedo, o boneco Robert. E eles não acreditavam muito nessa história, que era o boneco Robert que quebrava os brinquedos, que fazia essas travessuras, né, gente? Porém, eles não afastaram o menino do boneco. O tempo se passou, o Robert chegou numa fase de estudos, né, e ele foi enviado pra Paris pra estudar arte, gente. E por essas aí, ele acabou conhecendo a Anne, que era uma pianista, né, gente, uma pianista. Eles acabaram se casando, se deram muito bem, e acabaram retornando pra casa da família do Robert, a grande casa, né, que era uma casa bem grandona. Pra surpresa da Anne, gente, quando ela chegou na casa do Robert, ela percebeu que o Robert criou no sótão um quarto inteirinho só pra um boneco, gente, um boneco grande, né, que era esse o boneco. Eu tô falando Robert o tempo todo, você deve estar ficando louco. Vou tratar ele por Gene a partir de agora. O Gene tinha criado, então, um quarto só pro boneco dele, gente. Era um quarto super realista, onde o boneco teria os seus próprios brinquedos, um quarto super bonito. Ela achou isso super bizarro, porém, né, gente, ela não quis ali ser contra nem a favor, ela achava esquisito. Ele ainda brincava, pra vocês terem uma ideia, ele subia no sótão e brincava com o boneco Robert por horas. Também subia lá pra cima do sótão pra fazer pinturas, né, na sua companhia do boneco dele. Então ela achava muito estranho, porém ela não quis ser contra essa ideia dele ter o boneco dele, porque todo mundo tem suas doideiras, né? Então ela decidiu não repreender nem nada. Ela achava estranho, mas deixou. Os vizinhos alegavam que vira e mexe, eles percebiam que o boneco tava na janela e viam vultos em cima lá, né, na janela, e era tudo muito estranho. Se transformou até numa lenda da cidade que o boneco ganharia vida lá em cima do sótão. Até que o Robert veio a falecer, gente. O Robert veio a falecer. A sua esposa Anne não quis ficar sozinha na casa, né, porque ela também já tinha uma certa idade, ela não quis ficar sozinha na casa e botou a casa dela pra alugar. Porém, ela botou ali no contrato, né, gente, de quem fosse alugar a casa, né, uma cláusula que dizia que a pessoa que se mudasse pra casa dela teria que conviver e deixar o boneco Robert sozinho no sótão. Não era pra tirar o quarto dele, não era pra tirar o boneco Robert, era pra deixar o boneco Robert sempre lá. Era a única cláusula, assim, mais chamativa do contrato. Dois rapazes acabaram se mudando pra essa casa, né, e eles alegaram que começaram a ouvir de madrugada sons vindo lá do sótão, de como se fosse crianças brincando, correndo, sons assim de passos, né. Eles ficavam bastante assustados com isso, achavam isso muito anormal, mas sempre ficava aquele pensamento: será que é algum espírito, ou será que é um bicho, né? Que essas casas dos Estados Unidos antigas, elas são todas feitas de madeira, né, gente? Então sempre ficava a dúvida se era mesmo um fantasma ou se era um animal, alguma coisa lá no sótão. No ano de 1974, a casa foi vendida pra uma senhora chamada Myrtle, tá, gente? E ela foi lá pra essa casa, se mudou, né, com a sua filha, uma filha criança, né, que acabou encontrando lá dentro da casa o boneco Robert, gente. Sim, ela acabou encontrando o boneco Robert. De princípio, a menina não quis brincar com o boneco, ela achava o boneco muito estranho, um boneco um pouco creepy, mas ela acabou se rendendo porque era um brinquedo, né, gente? Imagina você entrar numa casa e descobrir que tem um brinquedo de 1,20 m, né, com roupa de marinheiro, super bonitinho. Ela acabou se rendendo e começou a brincar com o boneco Robert. Porém, com o passar do tempo, coisas voltaram a acontecer dentro da casa, né? A menina alegou que o boneco Robert teria tentado assassiná-la e tentar machucar ela de qualquer forma, torturando e coisas do gênero. A mãe ficou um pouco assustada, porém ela não acreditou de todo na história do boneco, né? Ela sabia que na volta já havia, aqui na cidade, né, já havia a lenda que o boneco seria um boneco vivo, né? Os vizinhos sempre falavam pra ela: olha, bota esse boneco fora, esse boneco aí é assombrado, esse boneco aí tem coisa ruim. Meus filhos viam o boneco aparecendo e saindo da janela. E ela acabou sendo convencida, né, a botar o boneco fora da
da casa, né? Ela acabou dando o boneco pra um museu local. E o museu se chama Forest West Martelo Museu, gente. Lá pelo ano de 1994. Algumas matérias dizem um ano um pouquinho distorcido, mas é ali por volta de 1994. Ela deixou, né, que o museu cuidasse do boneco, já que era um boneco bastante antigo, né, gente? Um boneco aí lá da Alemanha, ela acabou levando pra lá. Porém, quando ela voltou pra sua casa, né, depois de deixar o boneco lá, as coisas começaram a piorar bastante. Ela contava que ela via coisas voar na casa dela e quebrar na parede. Ela dizia que portas batiam, que ela começou a ouvir muito mais intenso o barulho de crianças correndo no sótão. Ela dizia que não conseguia dormir, que a família dela estava sendo perseguida e perturbada dia e noite. E não só isso. Antes que era só o boneco que perturbava, né? Agora também teria um fantasma, né? De uma mulher vestida de noiva que andava pelas escadas da casa e que fazia com que ela acreditasse que era a Anne, a antiga dona da casa, que teria retornado para sua casa para cuidar, né? Já que supostamente ela teria quebrado a regra da casa, que era deixar o boneco Robert no sótão, né, gente, no seu próprio quarto. Então ela acredita que o fantasma da Anne veio assombrar eles por conta disso. O museu acabou, né, gente, botando o boneco Robert dentro de uma redoma, né, dentro de um domo de vidro à prova de balas, pra vocês terem uma ideia, pra tentar proteger um pouco mais aí, tanto a família quanto o próprio boneco, né? O que veio fazer com que a família tivesse aí um pouco mais de paz. A casa teve um pouco mais de paz só depois dessa redoma, né, gente? Mas uma coisa que é uma curiosidade que eu gostaria de contar aqui pra vocês é que até hoje o boneco está no museu. Ele é possível você visitar o boneco Robert, tem imagens dele lá. O boneco tá um pouco dilacerado por conta dos anos. Algumas pessoas acreditam que os defeitos do boneco, na verdade, são cicatrizes de tantas coisas más que ele já fez. Inclusive, existem histórias que pessoas que vão lá ao museu e não pedem autorização pra tirar foto do boneco, não pedem autorização ao Robert, né, pra fotografar ele, que ele vem e meio que roga uma maldição na sua vida, né? Existem também diversas cartas de pessoas pedindo perdão pro Robert à volta lá da redoma, né, lá dentro do museu, pedindo perdão porque dizem que tiraram fotos do Robert sem autorização e logo depois, saindo de lá, tiveram um acidente de carro, quebraram o braço, perderam o emprego, separaram, todo tipo de coisas que vocês podem imaginar, sabe, gente? Então, lá no museu, inclusive, tem um dizer, né, peça autorização pra tirar fotos com o Robert ao Robert, pra que essas coisas não venham a acontecer. Eu não sei se as pessoas realmente são assombradas pelo boneco Robert quando elas vão lá e desrespeitam o boneco, ou se elas realmente botam a culpa de todos os problemas a partir dali, né, no boneco, gente. Mas a história de hoje foi essa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu quero muito ouvir a opinião de vocês. Do que vocês acharam dessa história. Se vocês acreditam na assombração do boneco Robert. Ou se vocês acham que não tem nada disso. Que é uma lenda pra atrair pessoas pro museu. Agora sim, eu tô indo embora. E antes de vocês irem embora, bota aqui embaixo nos comentários hashtag Robert, que eu vou dar coração e like no seu comentário, tá legal, gente? E ó, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, né, falando sobre bonecos assombrados, eu tenho gente, de um boneco de ventríloco que eu acho que vocês vão querer saber, que eu acho que é uma das histórias mais assustadoras que eu já vi na minha vida. Então comenta aqui se vocês querem que eu traga essa história aqui também. Combinado, gente? Então tá, grande beijo e até o próximo vídeo, gente. Tchau! Eu não sei se mas que eu tenho aqui em casa Chucks, Annabelle, Zoto Bueno, eu tenho. Mas eu acho que eles estão me trazendo bons coisas, porque tá tudo dando certo.